E aí, pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês aí, ó, meu processo de pintura do autorretrato que eu fiz, com um pouco mais de detalhes, tentando explicar para vocês os métodos que eu utilizei. Eu usei um pedaço de tecido, uma calça velha que eu tinha, optei num tamanho aleatório, na verdade, nem ficou certinho os contornos, não. Colei com fita crepe por sobre a minha prancheta, e lá eu fiz uma preparação desse tecido com o gesso acrílico. Depois de fazer o gesso acrílico, eu fiz a imprimação, que é essa pintura, né, esse fundo todo na tela. Uma técnica que eu ainda estou estudando, estou tentando entender melhor como faz, mas já consegui algum avanço com ela e dá para fazer depois um pick-up, né, retirar um pouco dessa tinta para fazer alguns detalhes. É bem interessante. Depois eu fiz os contornos do rosto e já dá para vocês verem como é que está avançado. Peguei a tinta na concentração um pouquinho mais alta, para delimitar essas áreas mais importantes aí, né? As sobrancelhas, que vão determinar mais ou menos a região dos olhos, nariz, boca, as orelhas, e agora comecei a delimitar o cabelo. Eu tive um bocado de dificuldade, eu ainda não tenho domínio completo, né? Sobre os pincéis, sobre a tinta também, mas aí eu já estou usando o EcoSolve pela primeira vez. O solvente para tinta, que não o óleo de linhaça, né? Antes eu estava fazendo tudo com óleo de linhaça, ficava muito escorregadio, difícil demais de trabalhar com ele, com esse óleo. É puro, né? Ele é muito bom, mas usado em combinação com o outro. E acho que com o EcoSolve eu consigo um resultado melhor, até porque a tinta seca mais rápida com ele. Delimitei a barba, achei a barba, por se tratar de mim, é um elemento marcante também que dá uma forma boa para o rosto, já para eu começar a entender como estava ficando essa figura, e delimitei a boca, que depois eu tive bastante trabalho. Outro lugar que eu apanhei demais foi para fazer esses olhos, viu? A falta de domínio do pincel me jogou bastante no mato, falta de técnica também para desenhar, sou um grande especialista em desenho ainda, mas já comecei agora a tentar dar um pouco de profundidade para a imagem, para eu tentar entender esse objeto 3D que é o rosto, a cabeça de uma pessoa. Eu volto sempre com outras tintas, agora adiciono um pouco de branco também, até no cinza lateral ali. Efeito que o pessoal chama até de grisalho. E depois eu aproveitei já para chapar um branco onde seriam os dentes. Eu tentei fazer esses dentes aí várias vezes, tentei fazer eles ficarem naturais e não consegui. Eles sempre ficavam muito distantes do restante da pintura. Vocês veem aí que os olhos estão bem ruins mesmo. Acho que nesse momento era a coisa que estava pior de tudo. Não que tivesse alguma coisa que tivesse de fato boa, mas eu acho que de tudo aí o pior eram os olhos. Mas mais pra frente vocês vão ver que eu arrumei com eles aí pra resolver esse problema dos olhos e da boca. Como eu tenho bastante linha de expressão na testa, eu aproveitei para marcar onde elas ficariam um pouco, e depois eu volto dando um pouco mais de profundidade. Vim trabalhando um pouco mais de sombra, com esse efeito em grisalha, adicionando branco da sombra queimada, né? A cor primária desse desenho é o sombra queimada. Quando você adiciona o branco, né, uma cor mais fria nela, ela dá um tom acinzentado, diferente desse marrom inicial. Eu até depois eu pensei, eu deveria ter seguido só com o sombra queimada, que é esse marrom, para continuar uma pintura mais monocromática. Esses tons de cinza eu não acho que elevaram tanto a pintura, não. Tomei várias decisões ruins, mas eu acredito que a jornada é sobre isso, né? É sobre tomar decisões, entender as consequências dela e no futuro aprender a tomar decisões de uma maneira melhor. Acho que eu amadureci muito com esse desenho, ele demorou 44 minutos aproximadamente para ser feito nessa pintura. E eu me senti aprendendo muito durante todo esse processo. Tudo é muito novidade ainda para mim, né? Esse processo todo. Então, sempre tem muita informação chegando na minha cabeça. Eu adicionei também ali já algum pontinho de luz ou outro, para tentar dar uma levantada nessa imagem. Nada estava resolvendo, voltei tentando trabalhar os olhos, adicionando um pouco mais de sombra. Mexi um pouco na boca ali também, mas sem grande sucesso, estava muito artificial ainda. E a solução que eu arrumei para os olhos foi essa aí, ó, acabar com eles. Fui lá, apaguei tudo, passei o meu paninho velho lá, para tirar o excesso da tinta que estava no papel. E aí eu voltei contornando eles, fazendo as íris, para deixar tudo marcadinho. Vi que o branco que eu tinha adicionado nos olhos atrapalhou muito. Esse branco puro, ele fica muito artificial na pintura. Então, me soou mais natural
ter esse tom mais amarelado, seguindo o padrão do desenho todo. Aí eu voltei agora corrigindo algumas partes que eu acabei apagando, que eu acabei retirando tinta, que é interessante, eu pelo menos, até mexer com tinta óleo, imaginava que depois que colocava no papel não tinha retorno mais não, né? Tipo, era aquilo ali e pronto. Mas na verdade não, sim, tem uma trabalhabilidade muito boa, principalmente com a tinta óleo, que demora um pouco mais a secar. Você pode adicionar solvente com um pincel no papel, dá para remover bastante coisa. E com tecido também, um papel toalha, alguma coisa assim, dá para remover bastante coisa. Agora vocês vão ver minhas tentativas aí de mexer na boca. Tentei tirar um pouco do brilho com a estopa, não funcionou. Tentei separar os dentes mais, dar uma marcação maior para os dentes, ficou pior ainda. Aí eu já atrapalhei um pouco do bigode que eu tinha feito. E aí eu já estressei um pouquinho, passei o dedo em cima, já borrei e falei, vou tentar de novo. Tentei agora com um branco misturado com o sombra queimada, para não ficar tão brancão, mas coloquei bem pouquinho de sombra queimada, com cinza clarinho. De cor ficou menos pior, mas eu acho que de desenho ficou horrível. Então eu decidi que eu não ia ter meu sorrisão à mostra, não. Ia ter que ser um desenho mais sério. Minha boca fechada, infelizmente foi o recurso que eu consegui para deixar isso aí mais, mais palpável, né? Tava muito ruim mesmo, tinha que dar uma solução e o único repertório que eu tinha no momento era esse, fechar minha boca. E eu voltei, né, já corrigi um pouco da barba ali, porque ela me dá uma noção melhor de como tá a profundidade, as cores e tal, porque é um dos elementos mais escuros que tem, né, no meu rosto. Então, isso facilita para eu determinar o tom dos outros. Pelo menos na minha cabeça funciona assim. Aí eu voltei agora clareando o olho, já com a mistura de cores também, não aquele brancão como estava antes. Achei já ficou melhor, nesse ponto eu já estava achando que estava parecendo um pouquinho comigo, principalmente nos dias que eu tô mais estressado, porque eu fico de cara fechada, é mais ou menos isso aí. Voltei tentando dar um detalhe no cabelo, que parecia um pouco mais crespo, cacheado, do que estava tão chapadão na figura, e já começou a dar realmente aí um efeito melhor. Aí eu fui, eu não sei como é que chama o negócio, mas é como se fosse é um metal, é uma pinça de metal, não é bem uma pinça, sei lá, é um negocinho de metal que eu tenho, pra tentar fazer os riscos fininhos. Funcionou bem não, tem que achar outra coisa pra fazer os riscos mais finos com a tinta óleo. Teve uma hora que eu esqueci ainda, coloquei a mão em cima do meu cabelo aí, e borrou ele todo de tinta, eu tive que voltar, dar um retoque de novo. Enfim, eu tenho que aprender muita coisa ainda, acho que é nessa parte. Mas é aprendizado. Eu tô tendo esses estudos todos, eu não tô me cobrando tanto quanto resultados. Eu tô me cobrando muito quanto aprendizado. Quanto mais eu consigo aprender com o estudo da arte por meio do fazer, né? Não apenas olhando as pessoas fazerem. Assisto muito, consumo muito conteúdo artístico, mas onde eu realmente aprendo é na hora que eu pratico. A observação minha tem que melhorar bastante, mas a minha coordenação também tem que melhorar muito. No final agora eu volto dando alguns retoques, né? Delimitando melhor as orelhas, o contorno do rosto, ajustei a barba e aí eu dei por finalizado o desenho. E fiz mais uma coisa que eu acho que não foi uma boa decisão tomada, que foi pintar o fundo de branco. Tava tão mais bonitinho com ele amarelado, que acabou que eu estraguei um pouquinho esse fundo aí. Mas tá bom, mais um aprendizado. Tem que entender um pouco dessa harmonização das cores para imitar, né? De ter erros desse tipo quando realmente for um desenho que não é somente para estudos. Pessoal, então, eu acho que foi isso. Essa aí é a primeira pintura de autorretrato minha que eu faço. E eu gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado. E continuem acompanhando. Em breve eu posto mais material para vocês. Valeu!